Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui em mais um dia de trabalho, né, João? Trabalho agora, né? Agora é trabalho. Virou Tem... tá. Agora já era. Tá padrão. Hoje a gente tá perdido, né? Falei que amanhã sai o episódio, mas né, a gente inverteu hoje o dia aí. Quinta-feira, no caso, pra vocês é hoje mesmo, né? Porque ninguém vai saber nada, né, galera? Mas, antes de nós introduzir aqui, né? Falar sobre muita coisa aí. Não pode perder o costume. Roda a vinheta. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é João Rafael, eu sou dono e CEO aqui do podcast, né, Novo Chef Podcast. Tenho uma agência de marketing digital, também trabalho com coleta seletiva de óleo de cozinha usado. É isso sou eu. Mudou o finalzinho, né? Eu não vou enrolar muito não, falo demais de mim. Galera, com o padrãozinho, né? Oi. Meu nome é Vitor Rodrigues, também faço parte desse projeto com o João no Novo Chef Podcast. Também sou dono do Parada Cultural, delivery de lanche aqui em São Luís e Lagoinha. E muitas outras coisas que a gente faz aí, né, João? Eu ia falar o Will Smith, né? Mas qual que é o nome do cara lá? Rodrigo Wilbert. Ele tá, Só faltou a beleza. tá alcançando. Não, ele não alcança minha beleza. Galera, hoje com um convidado. Ilustre. Com uma presença ilustre do nosso convidado aí. Depois de alguns meses tentando fechar o dia, hoje deu certo. Correria. Galera, com vocês, Rafael. Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Obrigado aí pelo convite, né? Faz tempo, que nem o Vitor comentou aí, que faz tempo que ele me convidou. E eu achei muito legal, né? Essa ideia de vocês aqui na cidade ter iniciado isso daí. Porque é uma coisa que mostra para quem é da cidade, quem são as pessoas aqui que tem comércio. Que aquilo que eu achei muito interessante em São Luís, né? É que as pessoas, por ser uma cidade pequenininha, cada um acaba ficando sabendo um pouquinho da vida do outro, né? Já é normal, né? E às vezes a gente aqui como proprietário, se não diretor, no meu caso eu sou diretor da autoescola, né? A gente tem como falar um pouquinho da empresa e dar a nossa versão de algumas coisas, né? Legal. E às vezes você conhece uma visão de uma pessoa, mas não sabe exatamente. Ah, então ela empreende nisso. Sim. Caraca. Onde essa menina tava? Onde esse cara tava? Que eu nunca vi essa pessoa na vida. Tem gente que tá empreendendo, que tá escondido. Vamos mostrar pra luz, né? É nós mesmo, né? Nós tá aí na correria, nós tá... Isso Essa aí. visibilidade é importante, não só por status, né? Mas por visibilidade mesmo. Para as pessoas então. se conhecer. Cara, então dá pra fazer um negócio com essa pessoa, dá pra fazer um... Aí Sim. meio que... Para as pessoas se conectar e ver também que não tá sozinha. Putz, que a gente sabe que o ramo de empreender não é fácil, tem ali suas batalhas. E talvez você contando a sua história ali, onde você deu uma travadinha, como destravou isso daí, pode ajudar muito uma pessoa que tá passando por esse momento. E essa foi a principal ideia, né, João, do podcast. Contar o processo, ele também esse network, né? É o real propósito do podcast, né? Foi literalmente network. Conseguir conectar essas mentes, conseguir às vezes contar a história de alguém que não tem oportunidade de contar uma história bacana para outras pessoas. Sim, porque verem. às vezes que eu vejo, né, de quem quer iniciar nessa vida de empreendedor, né, é que às vezes só falta aquele empurrãozinho, né? E às vezes uma palavra dita, né, ajuda bastante nesse empurrão, né? E a maioria das vezes não vem do lado, né, do círculo que você tá... Né, na maioria das vezes, João. Na Show. maioria das vezes. E nós tá aqui pra isso. Então vamos começar literalmente do começo, né? Rafael, você apresente, da onde que você é? Você é nascido aqui em São Luís, não é? Qual que é a tua empresa? Conta um pouquinho aí, pra que quem não te conhece. Chegar aqui, como que surgiu o Rafael da autoescola, né? Vamos dizer assim. Sim, a gente fica conhecido, né? Rafael da autoescola. Rafael da autoescola, o Vitor do lanche, o João dos vídeos. João dos vídeos, né? Então, gente, meu nome é Rafael, né? Rafael Augusto. O pessoal até agora está começando a conhecer um pouco mais do Rafael, porque a gente está com a autoescola já há 10 anos em São Luís, né? Show. A autoescola em São Luís já existe há mais de 10 anos, mas nós adquirimos ela em 2012, então esse ano fez 10 anos que a gente está à frente da autoescola, né? E nesse ano de 2022 a gente mudou o nome, porque faz um tempo já que a gente tinha essa vontade, né, de mudar esse nome. Antes, vocês devem conhecer, né? Chamava Autoescola Andorinha, né? Eu achava que tinha abrido duas. Então, concorrência. Aconteceu isso mesmo. Muita gente estava achando, puxa vida, a Andorinha fechou.
né, não é nem achando que abriu duas. Achou que fechou a Andorinha, porque a Andorinha sumiu, né? De um dia pro outro não existia mais Andorinha. É que tava no inverno. Foi emigrar, Achou né? seu ninho. E tava abrindo a outra. Só que a gente mudou o nome, né? A gente, por mais que a gente faça propaganda, a gente converse com os alunos, né? Fica ainda, né, um pouco isso daí, né? Mas já vai melhorando, né? Igual o Vitor trocou o Inholi por parada cultural, né? Você vai ter que meio que fazer a galera se reacostumar, seus clientes, né? Reeducando. Sim. Depois, tem alguns que ainda vai sempre chamando. A gente vai fazendo com que a empresa tenha mais a nossa cara, né? Que eu acho que é uma das grandes intenções quando você está à frente de uma empresa, é você deixar o mais próximo de você, né, possível. Sua identidade ali, né? Porque, parte, né? cara, quando eu vejo, né, até a minha esposa, essa semana ela falou isso pra mim, né, ela foi numa palestra aí que tinha uma moça lá que falou várias coisas, e uma das coisas foi essa, né, a sua empresa é o seu retrato, né? É a sua cópia, né? É a sua cópia, a forma com que você olha para ela, ou como as pessoas olham para ela, como é a organização, como são as disposições das coisas, como o funcionamento, organização, tudo, né? É um reflexo. É o seu reflexo. Legal. Né? Então, quanto mais as pessoas que estiver iniciando, né, no caso, no empreendedorismo, tiver essa noção, mais rápido, melhor. E as pessoas acabam comprando dessa característica sua. Por que eu vou fazer um outro? Os dois, às vezes, é até mais parecidos, né? Mas eu compro pela característica da empresa, né? A personalidade. Se identifica, Sim, né? Identificação. É aquela história da primeira impressão, né? Não que a primeira impressão é a que fica, mas geralmente a primeira impressão tem um peso gigantesco, né? É uma frase que você fala. É que você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Primeira boa impressão, justamente. Então... E causar uma primeira boa impressão pela segunda vez deve ser muito difícil. Muito mais difícil, às vezes até não dá. Às vezes não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo. Já foi, a oportunidade já foi. E faz tempo, né, que a gente queria mudar para Augusto Simões, que eu me chamo Augusto Simões, né? Na verdade, Rafael Augusto Simões. Ah, sim. E a gente queria Simões é do seu pai? Simões é da família da minha mãe. Da sua mãe? Ah, isso. Tá. Daí a gente quis colocar isso daí e junto com tudo isso daí, né, já estruturar a empresa em algumas coisas que a gente tinha faz tempo vontade, porque eu não sei se vocês lembram, o Vitor, né, deve lembrar que a autoescola era num lugar e o cursinho teórico era em outro lugar. Era em outro local. E a gente tinha que ter duas empresas trabalhando, toda aquela trâmite de gerir uma empresa num lugar e outra. E poderia... o cursinho era próximo do hospital ali, na rua da escola. Ali. Mas era terceirizado? Não, era nosso mesmo. Então a gente tinha funcionários num lugar, funcionário no outro, né? Nossa. E tinha que gerir, correr ali, justamente. Eu lembro disso. Né? Tudo em dobro, né? Literalmente. Daí a gente tinha a intenção de unir, intenção de melhorar, no caso a autoescola, por mais que era ali na praça, que era um ponto central na cidade. O pessoal gosta de falar que é o coração da cidade, aquela praça, né? Mas a autoescola ela já estava bem conhecida já na cidade, né? O pessoal já tinha bastante noção, né? Então, assim, por mais que a gente mude de local, ela ainda vai trazer, né, o pessoal para esse local, contanto que não seja tão longe também, não né? impactou tanto essa mudança, né? Mas, ó, não importa onde tu vai, enquanto você tiver um serviço de qualidade, as pessoas vão te seguir. Sim, não. Você pode estar na roça, se o seu produto for bom, eles vão na roça. Vai complicar um pouquinho em questão de visibilidade, mas em questão de qualidade, se você manter, os públicos que te conhecem vai te indicar e vão até você. Justamente. É verdade. Porque eles não estão interessados se tá quem consome o seu produto não quer saber se tá na praça, quer saber se você vai entregar o que você prometeu pra ele, né? Lógico. Se for, lógico, né? Se for um lugar muito distante, complica pra pessoa chegar. Né? Sim. Mas no seu caso ali ainda é um ponto. Por a gente já ter, né, um tempo já na cidade, o pessoal já conheceu o trabalho da autoescola, né? E o fato de a gente ter mudado no mesmo bairro, a gente ainda lá onde a gente está agora é centro ainda, continua, né? Centro, né? Mas só que melhorou. É isso que ficou legal, porque lá, não sei, o Vitor conhece, eu não sei se o João Rafael conheceu lá já, a antiga autoescola. Eu conheci, mas nunca entrei. Não entrou, né? Não entrei. Então, hoje a autoescola, né, pelas divisões que tem lá, pela toda a estrutura que a gente consegue oferecer, melhorou muito. Eu conheço o nessa nova eu não cheguei a entrar na parte de dentro ali, sem ser a só parte do por atendimento. Fora ali, né? Só conheci Acabou ele por fora. Eu inclusive estou
utilizando o serviço dele. É o nosso aluno aí, ilustre, né? Eu comecei... Vai dar trabalho pra vocês, viu? Não bater no carro, tá tudo certo. Conheço o histórico dele. Brincadeira. Nem tem histórico, né? O histórico é não Nem tem histórico. Esse é o problema. Enfim, mas eu tô utilizando... É legal, eu gostei da divisão. Não imagino como é que era antigamente. E outra, mas só de ter um setor, tipo, cada salinha com um setor, não, deve dar um prazer, assim, caraca, isso aqui é pra isso aqui é pra isso. Sim, a gente... Né? E fora outras coisas, né? Que a gente... Que é sempre aquele negócio, né? A gente tem várias ideias, a gente monta um plano para estar atingindo cada uma dessas ideias, mas o tempo é o tempo dele, né? Verdade. Não é o nosso, né? Mas A gente vai estar... pode, né? Eu acredito que no seu período, né, de processo de habilitação, a gente ainda vai conseguir apresentar umas coisas legais para vocês, sabe? Legal. Com relação à parte psicológica da coisa, sabe? Porque tem muito de autoescola fazer aquele prático, né, mais ou menos. Forçando, né? Se você aprendeu, se não. O nosso ali a gente paga a reprova, reprova, né? né? Pra mim ganhar um pouquinho aqui. Né? E uma das coisas interessantes que nós temos lá, não sei se você viu, né? Ela A falou. gente tem uma condição de que o aluno ele faz um treino. Se o aluno, né, tiver essa pretensão de fazer o compromisso, né, de fazer as aulas bonitinho e fazer o treino, caso ocorrer dele reprovar, a gente paga a reprova para ele. A gente não tem essa visão, né, de lucrar com com a reprova, que muitas outras escolas têm, né? Eu não posso nem julgar, sabe, outras autoescolas. É uma opção que é válida, né? Se ele quiser porque tem fazer. todo um custo, sabe? A gente, tipo, arrisca, mas a gente arrisca por a gente acreditar no nosso trabalho, sabe? Não é só pela grana. Eu falei nos stories tempo atrás de um produto que eu recebi. Não é só pra grana, tá ligado? Você quer um cuidado, você quer que o cliente tenha uma experiência. Aí você vê que a pessoa não tá... A segurança, né? Que nem no caso de vocês passam muito isso, né? Essa segurança. Se for só por dinheiro, a pessoa percebe. A gente se preocupa com isso. Percebem. Porque, cara, tem muita gente que depois que sai da autoescola, eles fazem questão de recomendar parente, faz questão de recomendar aluno, sem a gente pedir, porque tem muita gente que fala, cara, a autoescola não só me ajudou a tirar a habilitação, abriu minha mente para várias coisas, né? Porque vários instrutores ali são fora quem de dá série. aula lá é sua mãe, né? Isso, ela na é parte teórica também, né? Aí eu tô nas aulas lá, às vezes ela dá uns conselhos assim, cara, dá pra levar pra vida, tá ligado? Sim, ela é uma pessoa que tá muito preocupada com o aluno em si, sabe? É nítido. Ela não quer, tipo, ter aquela preocupação, não, a minha aula dei bem feita e tal, ela quer ver o resultado do aluno, né? Legal, tá de parabéns. Galera, antes de a gente aprofundar um pouquinho melhor aqui da vida aqui, né? Conhecer um pouco mais a fundo. Deixa eu falar um pouquinho aqui, né? Dos nosso patrocinador oficial. Oficial. Galera, você já ganhou dinheiro com cartão de crédito? Vamos começar desse jeito. O Cris... Normalmente eu gasto com ele. Tem como ganhar dinheiro? Muita gente nem conhece esse mercado e acha até que é pirâmide, alguma coisa assim. Então. Mas literalmente você pode ganhar dinheiro utilizando somente seu cartão de crédito. Fazer você uma faz renda uma compra extra ali no mercado, se você vai por gasolina, tudo isso é um gasto, ele gera pontos, esse ponto gera milhas, e essas milhas geram dinheiro ou passagem de avião de graça. De graça. Então você pode estar deixando de viajar de graça, literalmente de graça, só por não saber as estratégias de cartão de crédito. E o Cris, ele ensina isso, né? Então, realmente. Tem muita coisa gratuita lá no perfil dele. Vou deixar aqui embaixo o @ se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre milhas. Segue lá o também, Cristiano Andrade, que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse mercado bem legal, né? Que é o mercado de milhas. Além do mercado de milhas, tem qual mercado também? Você que gosta de algo, tem aquele hobby Coisa que você ama, ama fazer e, cara, quer ganhar dinheiro com isso? Tem como, viu? Né, João? É possível. É possível, o João é a prova viva. Mas é a prova viva. Então, se você quer aprender a ganhar dinheiro, remunerar o seu hobby também é o cara certo que você tá seguindo aí. É uma coisa que ele acredita e eu também acredito. Tudo dá pra ser remunerado. Tudo que você faz e você ama dá pra ganhar dinheiro e bastante dinheiro. Só saber o caminho. Só saber o passo a passo que ele já desenvolveu aí, que ajuda bastante. Então, se você quiser, siga o Cris Andrade aqui. Segue Cris Andrade. Nossa, vai tá falando bonito. Tá ficando legal, tá ficando legal. O que você achou do comercial? Ficou bem ensaiadinho. Ficou bom? Aí, galera, você não olhou ali atrás, vai ter um telão. Não, eu conheço ele, mas vou voltar a falar com ele aí. Aí, ó, Você vendeu o nosso peixe. Isso. Mas é sério, não é detalhe, se você tá indo falar com o Cris, porque viu aqui no Novo Chefe Podcast, fala, ó, Cris, fui indicar. Vim pela indicação lá do Novo Chefe. Faz a boa. Pra gente manter o patrocínio, né, galera? Ajuda aí. Mas o que a gente fala aqui também não é
da boca pra fora. É realmente o que sim, não, lógico. E a gente não vai trazer patrocinadores aqui que a gente não acredita. Lembrando, se você quiser também patrocinar a gente, é só mandar um direct aqui também, a gente tá aceitando uns patrocínios, beleza? Antes de mais nada, tem a escola lá, bonitinha, reformando, trocou de lugar, mas onde surgiu? Tipo, você sempre vendeu? Foi sempre com a autoescola? Aquela clássica pergunta, né? Da onde surgiu essa vontade de empreender, né? De quem? Veio do além? Então, cara, com relação à autoescola, eu, antes de começar com a autoescola aqui em São Luís, a única ideia que eu tinha de autoescola é eu ter feito um processo de habilitação. Só isso, né? Quando eu fiz 18 anos, na época que eu tirei a habilitação, não tinha cursinho teórico, só pra vocês terem uma ideia, né? Eu tô meio velhinho já. Você tem quantos anos? Era só 40 anos. Se puder falar, tá? 40? 40 anos. Legal. Daí o que acontece? Na época que eu fiz, não era obrigatório, né? A quantidade de aulas. Tipo, se eu quisesse, eu falei assim, vou fazer uma aula, já faço prova. Na minha época, no caso, eu fiz acho que 3 aulas. 2 que lá no comecinho e uma perto da prova, peguei e fiz, graças a Deus deu certo, né? Aprendi o que... a gente acaba, né, sem querer pegando um carro... Não, meu pai vai acabar descobrindo agora, né? Meu pai até pouco tempo atrás estava dando aula com a gente lá, né? Ele precisou se afastar um pouquinho aí, porque começou a ajudar a minha irmã também, que também é empreendedora, né? Ela está empreendendo em vários setores. É Melina. Depois eu vou apresentar para vocês convidarem ela aí, vai ser bem interessante. Legal. Queremos você igual o Danilo Gentili, já viu? Queremos você aqui. Então, daí eu conheci a Jéssica, na verdade, como que eu comecei com a autoescola. Na verdade, eu vou começar lá no começo, né? Que vocês falaram, né? Dessa vontade de empreender. Eu comecei a até gostar com criança mesmo, sabe? Porque... eu lembro que uma pessoa que foi muito influente, que é uma das pessoas mais influentes na nossa vida, foi meu pai, né? Meu pai, sem querer até, sabe? Eu lembro que em casa tinha uma jabuticabeira e dava muito jabuticaba, né? E na rua de casa lá tinha muita gente que era viciada em jabuticaba, gostava de jabuticaba. Daí meu pai ficava enchendo o meu saco e o saco do meu primo, que lá antigamente tinha aquele negócio das casas não terem muros, né? Era tudo junto. E isso aonde? Taubaté. Eu sou de Taubaté. E daí ele falava, né? Falou, pô, pega essas jabuticabas aí, enfia no cesto e sai pra vender, né? Senta aí na frente, ou põe na bicicleta e vai embora. Pega aí, corta uma lata de óleo aí e vende a tanto. Da hora. Não tinha nem R$1 na época. Não lembro se era o Cruzeiro antes. Era Cruzeiro, acho. Antes do real? Eu não lembro, cara. Eu lembro que valia tanto e tal. Dava pra comprar não sei quantos pacotes de bolacha, né? Hoje em dia, vendia. Daí, eu achei interessante, cara, porque conseguiu eu vender? comecei... vendia pra caramba, cara. Nossa, vendia pra caramba. Você tinha quantos anos, você lembra? Cara, eu lembro que quando a gente começou com isso daí, eu tinha acho que uns 7 anos. Caraca. Mas acaba vendo por necessidade, né? Eu lembro que o meu avô falava pra nós vender chuchu pra ele, não sei se você já chegou a vender. Você já chegou lá em Ubatuba, né? Não, eu ia mais pra ajudar ele, né? Ele já chegou, tipo assim, sabe quando sobrava de Ubatuba? Sei. Aí ele sobrava, sei lá, um chuchu, ele falava assim, vai vender. Aí nós vinha aqui no bairro com um peruzinho assim, sabe? Sim. É peruzinho mesmo, né? O carrinho de mão, né? Carrinho de mão. Aí nós vendia também. Aí nós batia assim, pelo amor de Deus, moço. Pedia pelo amor de Deus. Não, pelava, já fazia a copy. Comprava por dó, né? Eu ia falar um negócio sobre paternidade. Eu vi falando sobre isso, achei muito legal. É um pouquinho polêmico. É o seguinte: o pai e a mãe têm que se tornar inútil. Olha que frase um pouco pesada. Que foi? Não, vou te explicar. A frase é um pouco polêmica, mas é porque é de propósito. Agora eu vou explicar ela. Sim. Por que inútil? Inútil no sentido que ele tem que criar o filho pra conseguir lidar com a vida. Lógico, ele não pode criar o filho pra ficar embaixo da asa. Pode criar pra ele, né? Cuidar do filho pro filho ficar autossuficiente pra viver o mundo. Eu não posso trazer meu filho e pensar que o mundo não vai... ficar protegendo ele de tudo, né? Então ele tem que se tornar meio que inútil pro filho poder se tornar responsável, se tornar uma pessoa melhor, pra ele ensinar o filho dele também a ser uma pessoa e se tornar... Aí você cria o seu filho, igual aquele lá, você cria o seu filho pro mundo. Isso. Quando você quer criar muito pra si, você vai protegendo, mas
ele não vai pra frente, igual o seu pai fez, né? Então, eu acredito, até eu tento fazer isso, né, com minhas filhas, delas terem uma visão de que eu seja um norte para elas, assim, como um conselheiro. Sabe? Não que eu seja inútil, assim, mas assim, ó, sempre vou poder contar com meu pai, sempre vou poder buscar nele uma resposta, uma boa opinião, porque ele, mais do que ninguém, me conhece bem, né? Mas meu pai nunca vai me travar, né? Eu sempre... Faz tempo, né, que eu tenho essa percepção de que a gente não pode querer que o filho seja aquilo que a gente quer que ele seja. A gente, no mínimo, quer que ele seja feliz, né? E é um problema que muitos pais eu vejo que acontece. Cara, né? é impressionante, né? Como a gente estava comentando, né? A gente conversou no off aqui, né? Que a gente observa na autoescola alguns problemas de traumas com relação a alguns alunos que não conseguem passar na prova. Aluno que foram nota 10 em todas as aulas, né? Fazem aquela aula de véspera 100%, chega na hora da prova, bate um desespero, uma agonia e uma ansiedade tão grande que o aluno não passa na prova. Imagina que aquilo lá seja... Tem gente que chega tipo, a travar de não conseguir quase que Cara, sair. A gente já viu cada coisa lá, a gente já viu gente desmaiando. Caraca. Mentira. Gente desmaiando, a gente já viu gente que tipo sem querer soltou o corpo, não chegou a desmaiar, soltou o corpo, pisou no acelerador e foi embora. E a prova era feita no sentido do rio, né? Que a gente faz a prova. Cara, o instrutor de só de lembrar é muito engraçado, cara, porque a gente lembra de um instrutor, a gente tinha um Andrezinho. Vocês conhecem o Andrezinho? Era instrutor na autoescola. Né, ele tinha já sofrido aquele acidente que ele montava, né, em rodeio. E tinha uma perna que não era muito legal, né? Ele andava meio... Cara, mas ele saiu numa disparada lá, cara. A gente não acreditou, mergulhou no carro e conseguiu puxar o freio de mão. O carro chegou a cair? Não chegou a cair, mas foi. Se ele não voasse lá, não ia dar certo. Ele mergulhou, cara. Não, ele mergulhou dentro do carro. Entendeu? Pra não precisar mergulhar no rio. Pra não precisar mergulhar. Porque antigamente o instrutor não precisava ficar dentro do carro. Antigamente até o examinador, aliás, o examinador não precisava ficar no carro, porque o examinador do lado de fora ele já observava o quanto ficava próximo da baliza ou não, já mandava o aluno fazer isso aqui. Sim. Por começar a ter acidentes em outros locais aí, daí começaram a ver, o examinador tem que estar dentro do carro. É né? bom ter porque qualquer coisa ele tá... o cara vai até ter um duplo vocês. comando lá, o cara trava. E nesse dia o André mergulhou lá, salvou a menina lá, senão salvou o carro, salvou todo mundo, né? Cara, aconteceu de tudo. Daí, no dia da prova, a gente observa, né? Que daí é a hora da prova mesmo. Porque a gente, às vezes, pergunta para alunos, tenta pôr aquela visão de prova para o aluno, aquela simulação. Cara, mas nada melhor do que o dia D mesmo, né? O dia da prova. E muitas acontece pessoas isso. acabam vindo com um trauma, às vezes até familiar, né? Não necessariamente só familiar, mas vem, né? Eu acho que é desse tema que você estava tentando puxar também, né? Que isso, tem muita coisa ligada, né? Cara, a maioria, infelizmente, a maioria, tipo... Eu costumo até nas conversas com alunos, porque eu até estou devendo a minha apresentação para sua turma lá, né? Porque eu costumo fazer no primeiro dia, mas ainda vou fazer antes de acabar. A gente, no decorrer do processo, a gente vai identificando alguns alunos, cara, porque ele fala, sabe? Ele fala, eu sou muito assim, eu sou muito assado. Também, a pessoa tá, tipo... Sim, a postura, né? Várias coisas a gente vai identificando, né? E a gente já vai entendendo, a gente vai montando como se fosse um mapa do aluno para o instrutor na hora da aula, para o instrutor saber qual que é o lado que ele aceita, qual que é o lado que ele bloqueia. Já a aula. Sim, né? Caraca. E dependendo do aluno, se a gente vê até na aula que já está tendo dificuldade, às vezes eu interfiro, né? Acabo conversando um pouco com o aluno. Aí que tá nesse sentido legal, aí. tipo, ele poderia deixar. Cara, tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Se fuder. Não, deixa eu observar, né? Sim. E, né, voltando lá, a gente vê que vem, cara, 90% dos casos são de pais que eu digo pai e mãe, né? Ou senão algum responsável ali que era pela criação, né, da criança. Porque ali no início da vida, que vai formando aquela separação ali do consciente, subconsciente, né? E ali embaixo mesmo é onde tá as suas crenças ali, né? Que é o que deixa ou não você fazer certas coisas, né? Legal, da hora. E
Vamos voltar lá quando você começou. Sim. Você começou a vender jabuticaba, né? Então, Você vê como o papo é saiu um pouco, né? Legal. Vai mesmo. Eu gosto assim. Eu também. Gosto desse jeito. Então, comecei lá. Eu percebi que eu gostava disso porque a gente subia para pegar jabuticaba. Cara, era muito jabuticaba. E para mim, né, criança, você tem aquela visão daquela árvore gigantesca, né? Parecia aquela de Pandora, né? Tão grande que era. E a gente enchia, né, o cesto de jabuticaba e vendia. E conforme a gente vendia, e eu não tinha esse lance de mesada no comecinho, né? A gente tinha que se virar mesmo. Uhum. Mas daí eu comecei a ver que como a gente não tinha dinheiro, começou a ter, a gente torrava, né? Torrava com um monte de coisa. E acabava rápido, porque a gente não estava tendo controle. Daí eu comecei, junto com o primo, né? O meu primo Fábio, a perceber que, pô, então se a gente pegar mais amanhã, a gente tem mais dinheiro, né? Sim, não é que nem como um assalariado que se eu fizer mais, se eu fizer mais, eu vou ganhar um respeito maior do meu líder, do meu chefe, sei lá, e maior respeito próprio, mas não vou ganhar o dinheiro em si a mais naquele dia, né? Naquele dia não. Verdade. Mas ali, desde criança, eu comecei a sacar esse deputo, se eu trabalhar mais, se eu trabalhar mais inteligente, se eu trabalhar com maior, né, mesmo, né? eficácia, né, daí eu vou ter mais dinheiro. Daí beleza, passou, né? Inclusive eu tinha uma cliente nossa, era a melhor cliente nossa, que era mãe de um amigo, Renato, né? Que morava na frente lá. Ela mandava já entregar um monte, já era minha primeira cliente do dia. E daí a gente começou a fazer as entregas de bicicleta, né? Começou a fazer de várias coisas. Só que a gente, criança, não tinha muita noção, chegava a época de não ter jabuticaba, né? A gente sofria um pouco nisso aí. Mas daí meu pai tinha também umas outras ideias, daí, por isso que eu falo, legal, né? Que tem que ser um norte, né? Então, na cara, época, meu pai na época ele trabalhava como... Eu não lembro o nome lá. Ele era líder de um setor de rampa, tipo de cegonheiras, é a Brasil o nome da empresa que ele trabalhava, né? Sei. E eram cegonheiros que levavam o carro da fábrica para as revendedoras, né? E ele era líder lá. Mas era um CLT. Cara, não era empreendedor, não era nada. Mas ele, tipo, né, por ter um certo conhecimento, por ter feito alguns cursos, né, da própria empresa, né? Também, né? E ele, tipo, vou passar isso pro Rafael, né? E de certa forma passava pra minha irmã, a Melina também, mas só que a Melina, né, ela ainda é criança e tal, mas só que eu acho que talvez seja por ela ser menina, meu pai falando, Melina eu vou ensinar, mas ela vai ficar aqui um pouquinho, o Rafael vai pra rua. Verdade. Né? Bicho solto. Daí, beleza, daí eu lembro que, cara, é impressionante, é umas coisinhas bobinhas, mas eu lembro que ele falava, cara, você tem que juntar aí uma turminha aí, põe eles pra assistir alguma coisa, ou faz um teatrinho de graça. Cara, mas daí no meio do teatrinho, vocês vendem manjar. Vocês vendem alguma coisa aí, né? Olha que da hora. Você vê, a gente não chegou a fazer isso, cara, mas eu não sei por que a gente não fez. Porque a gente tinha muita vontade, nossa, eu ficava viajando nas ideias, assim, sabe? E legal que ele ficou alimentando esse negócio, Ficou. cara, dá pra inventar coisas novas, né? E desde criança eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, é só você montar um negócio, né, que dá certo. Mas, ao mesmo tempo, né, ele tinha aquela preocupação de falar, cara, você quer se dar bem, seja um torneiro mecânico. Torneiro mecânico? Torneiro mecânico, não tinha nada a ver com empreendedorismo, né? O que faz um torneiro mecânico? Torneiro mecânico, na época, ele trabalha com torno, né? Ele faz peças ali no torno, faz algum... que é torno? Torno é uma máquina grande, assim, que tem uma parte que é cilíndrica ali, você agarra uma peça nela lá, trava, você vem com uma ferramenta, você, ao girar ali, você vai trabalhando a peça, você transforma essa peça num formato que você quer. Tá. Entendi agora. Daí, como a gente era de Taubaté, tem a Ford lá, e ele, acho que conhecia, né, torneiros mecânicos lá, que, cara, os caras eram né? bem de vida, né? Os caras tinham casa na praia, tinha casa na cidade, tinha casa na roça, os caras tinham carros, os filhos dos caras fazendo faculdade. A realidade e a visão. O que ele conhecia na prática, né? Ele falou assim, pô, seja torneiro mecânico, Legal. vai trabalhar em fábrica e vira torneiro mecânico. Mas pra você ver, eu na época eu nem sabia que também que era torneiro mecânico. Eu falei, não, mas eu tinha aquele conceito, vou trabalhar em fábrica. Daí comecei com aquele negócio, vou trabalhar em fábrica.
E meu pai não trabalhava em fábrica, não tinha ninguém perto assim que trabalhava em fábrica. Eu lembro que eu tenho um tio próximo ali, que inclusive hoje ele é sócio nosso na autoescola, cabeleireiro, não tinha nada a ver com fábrica, né? Daí eu falei, vou entrar em fábrica. Daí quando tinha uns 15 anos lá, a gente fez o Senai, né? 14 anos eu fiz o Senai. Daí passei bem, inclusive na época também dei sorte que no Senai eu pude fazer 3 cursos lá. Legal. Era uma época do Senai era integral, eu ficava o dia inteiro no Senai, né? Que curso que era? Eu fiz eletricista de manutenção, elétrica residencial, industrial. Fiz funilaria, que mexia com tudo com visando solda. esse foco da fábrica, né? E também a parte de tornearia. Ele ganhou o seu. Ele ganhou o seu. Você é marceneiro, ele ganhou já. Já tem mais funções já. Não, e ele é diploma. Ele tem diploma. Eu trabalho com madeira também, que eu tenho Marias Park. Sua perdi o posto de Rodrigo Wilbert de São Luís. Novo troféu do Rodrigo Não, só tá Wilbert. Faltando a filha, né? Pra virar o Rodrigo Wilbert. Daí faz tudo pra filha. Né? Então. Eu vi mesmo que você... depois até se você quiser comentar melhor sobre isso. Sim. A mulher chegou a comentar lá na aula. Sim, sobre o Marias Park, né? Então, daí... cara, eu fiz vários cursos lá. Naquela intenção, foi, agora eu tô pronto para trabalhar em fábrica. Vou me aceitar. Não deu certo, sim, em primeiro momento, porque eu tinha todos os cursos, mas tinha aquele lance de quem fazia por empresa, tipo, quem era filho de alguém que já trabalhava na empresa. Isso influenciava muito, né? Não, o cara saía de lá empregado, né? Ele fazia o curso empregado, na verdade, nas férias Só ele ir, né? ia para a fábrica, né? E daí acabou, não consegui, mas logo em seguida comecei um curso técnico, né? E no curso técnico, com esse certificado do curso técnico, consegui fazer estágio e começar a trabalhar e entrar dentro de fábrica. Legal. Eu comecei na Daruma, que é lá de Taubaté também, era uma empresa de telecomunicações que hoje, infelizmente, não funciona mais. Mas na época que eu entrei, nossa, estava no auge. Ela fazia orelhões. Né? Não, tem impressora fiscal também. Sim. Mas ela não fabrica mais porque não funciona mais. 22, 23 anos? Mais ou menos isso, porque eu entrei com 17, mais ou menos, 23 quase. E essa era a sua realidade, tipo, vou ficar na fábrica, ganhar dinheiro, comprar a casa na praia. Sim, tinha aquele negócio, eu vou começar a ganhar dinheiro para daí juntar dinheiro, comprar casa e tal, mas não tinha um plano assim, sabe? Até um pouco do empreendedorismo tava de lado mesmo, sabe? Apesar de criança, nossa, eu viajava. É a realidade da vida, né? Sim. Você vai indo pra um caminho, agora é isso, né? Vão aceitar? Aí você vai, depende da pessoa, ela vai aceitando pro resto da vida, né? E eu, quando eu comecei em fábrica, tinha aquele lance de manutenção, né? Eu trabalhei com manutenção. Graças a Deus, não desmerecendo nem um pouco, mas não é o meu perfil de ficar na linha de produção, fazendo o mesmo movimento o dia inteiro. Eu era na manutenção, e manutenção você acaba correndo a fábrica, né? E por mais que eu tinha essa função de correr a fábrica inteira, arrumar problema, eu achei muito legal esse lance de ajudar as pessoas, assim, sabe? Legal. E eu não conseguia ver muito isso daí, eu só achava que era o meu trabalho, mas eu fazia questão de ajudar as pessoas, assim. Sem ganhar mais por isso, né? Não, eu podia ficar sentadinho na oficina lá. Suave. Né? Quando chegasse um BO, eu... Já tinha esse espírito. Tinha, né? queria correr atrás e tal. Não sei se também era alguma coisa de necessidade, né? De elogio também, sei lá, cara. Às vezes também, tipo, né? sabe? Que fica um pouco. Ou às vezes é insatisfação de quero alguma coisa. Fazer aquele a às mais, vezes você né? não sabe o que é uma coisa. Não, cara, a grande sacada é eu queria ser útil, sabe? Demonstrar que eu era muito útil, sabe? Não queria ser, não sei se eu, de repente não queria não ter quero ser só mais um. aquela aqui, ideia né? que tipo assim, você é descartável. Sim, eu sou especial, eu tenho algo ou único. tipo, vou te jogar fora, né? Legal. Né? O Rafael é um cara muito útil. Tem a ver com, isso faz destacar bastante, né? em em qualquer lugar que o cara tá. também, né? Sim. Isso tem um pouco a ver com uma coisa muito, até antes mesmo de eu nascer, sabe? Mas na fábrica? Mas só que eu fui trocando de empresas. Tá. Até por eu trabalhar dessa forma, a gente acaba conhecendo fornecedores, acaba conhecendo outros caras que trabalham em outros lugares. E era convidado toda hora para trabalhar em outro lugar. Cara, quer trabalhar em tal fábrica? Cara, para ganhar tanto. Quanto você ganha aqui? Eu te ofereço tanto, tal. Legal. E ficava 2 anos no lugar, 1 ano e pouco no outro, 2 anos no lugar, 3 anos no lugar. E, cara, mudei de emprego pra caramba. Eu lembro que eu chegava... Taubaté? Não, eu trocava... Não, a maioria foi
eu acho que a maioria foi em Taubaté, mas trocava, tipo, pra outra cidade. Eu fui trabalhar em Lorena. Esse aí com a família? Ou não tinha? Não tinha, né? Tá. Trabalhava em Lorena, trabalhei em outras cidades. Eu lembro que em Taubaté eu trabalhei numa empresa que eu tinha que viajar até mesmo, né? Caraca. Eu achei muito legal que eu descobri uma coisa que eu tinha, que eu não sabia até então, que era uma coragem, assim, que eu não sabia que eu tinha, né? Que o cara, eu tinha acabado de fazer 18 anos, tinha tirado a minha habilitação e tal. Eu entrei na fábrica para aprender não é nem aprender, porque eu já sabia, mas desenvolver essa parte de montar painéis elétricos. Daí um cara lá gostou de mim, um cara que era de desenvolvimento de projetos, falou assim: Rafael, começa a viajar com... Cara, eu não vou lembrar o nome do rapaz lá. Edson, com o Edson. O Edson, para você aprender como é que é, daí você meio que ajuda ele, vai que daí quando ele tem umas férias, você cobre ele. Eu falei, beleza, né? Daí fui na primeira viagem, voltei. Cara, é impressionante. Passou 2 semanas, a gente fica sabendo que o cara morreu. O cara, morre pra você ver, o cara tava cavando um buraco lá no quintal dele da piscina, infartou lá dentro. Caraca. Não sei se ele se esforçou demais, ficou lá no buraco. Caramba. Infelizmente. E daí não tinha, sabe, é CIB o nome da empresa lá. Ela trabalhava com usina de concreto, para fazer concreto e betoneiras e tal. Ele falou, vai ter que ser você mesmo, Rafael. Você tem coragem de subir na Ponte Rolante, tantos metros? Eu tenho, opa. Nunca subi, tem. Não, mas se eu mandar você lá pro Rio de Janeiro, se eu mandar para São Paulo, que é um lugar mais perto, aí você vai, falou, opa, demorou. Daí eu lembro que eu também trabalhei em fábricas, né, que o pessoal fala, cara, você deve ser ruim de serviço, né, porque, pô, você trabalhou 2 anos, os caras mandavam você embora. Eu falei, não, pior que eu. Eu arrumava outro emprego e saía. Daí eu fui percebendo que eu chegava a um ponto que eu não, sabe, ficava meio amarrado ali, né? Por mais que eu tinha essa questão de poder ser útil, né? Eu ficava muito naquilo, né? Eu me sentia meio preso dentro da fábrica, né? Por mais que eu rodava a fábrica inteira. Daí, que não é a fábrica em si, né? Tá mais ligado. Sim, não, é uma coisa de dentro, assim, que tá latejando, sabe? Pulsando ali. Normalmente a pessoa que é empreendedora, ela tem isso. Se for analisar, quase todos têm esse perfil, né? De não gostar de seguir, talvez, ordens ou de se sentir muito preso. Não, quero fazer realmente o que eu quiser. E às vezes não é a empresa, né? Porque o problema não tá na empresa. Não, é a gente mesmo, né? Às vezes você tá lá numa empresa boa, com um patrão bom, com pessoas legais, você fica insatisfeito. Você tá, mas ainda não é isso que você busca. O propósito é outro propósito. Uma coisa que pelo que eu entendi, você gosta também de sair da sua zona de conforto, né? Gosto, querendo ou não, você ficando 2 anos numa empresa, você alcança, querendo ou não, uma zona de conforto. Ainda mais depois que você já tá legal. Putz, eu quero algo chega a mais. Um ponto que chega no teto ali, você não sai. E quando eu, né, daí eu conheci a Jéssica, aqui em São Luís, né? E eu lembro que a autoescola, ela trabalhava nessa autoescola, quando era Andorinha Antiga, né? E daí eu comecei a pensar, puxa vida, eu acho que dá certo trabalhar com autoescola. Aí você veio morar pra cá? Não, ainda não. A Jéssica trabalhava na autoescola? Na autoescola, Você vinha dar uns rolê aqui em São Luís? Eu vim dar uns rolê, conheci a Jéssica, né? A gente começou a namorar. Legal. E o antigo dono, né, o João, ele tava com a intenção de passar a autoescola, que infelizmente ele tinha passado uma dificuldade grande depois da enchente, né? Foi bem logo em seguida, né? E eu imagino que, cara, o cara foi guerreiro por ter conseguido continuar depois disso, porque perde tudo, né, cara? Muita gente perdeu tudo. Muita gente não tinha. Se você não tinha um capital guardado, você não. Legal, tava quebrado. Grande capital guardado, você não conseguia. É como abrir uma empresa nova. E a autoescola é delicado, cara. É muito difícil, assim, você conseguir guardar um grande capital, sabe? Porque o Detran, por exemplo, cada hora ele tá inovando em exigências, sabe? Cada hora é uma coisa legal que a gente tem que gastar muito para continuar aberto, sabe? Daí eu lembro que ele tava nesse pé de querer parar, tal. Eu fui oferecendo para ele que dava condição para isso e falei, fechamos o negócio, começamos, né? Daí nessa daí que começamos, daí que eu fui aprendendo um pouco como é que funciona, né? Já entrei, de certa forma, um pouco tranquilo como é que era o funcionamento pela Jéssica conhecer já tá bem. Trabalhando lá, né? Ela mesmo que acabava gerindo as coisas lá, né? Você foi aprendendo com ela? Eu fui aprendendo com ela, aprendendo com as situações novas, né? Porque a autoescola de 2010 não tem nada a ver com a autoescola de 2022. Não, 2012, né? Quando a gente pegou, não tem nada a ver.
É a única coisa que pode dizer que tem carro e moto, mas o resto mudou bastante coisa. Não tem Muda totalmente. É uma outra empresa. Sim. E como que foi, tipo assim, esse rolê de... Vou largar o assumir agora uma empresa? Qual que, tipo, porque assim, literalmente foi do nada, comprou uma empresa, sentou e falou, agora sou dono. Como que foi esse... Então, cara, que nem a gente fala, né? Só a gente sabe, né, o que a gente quer ou não. Porque eu lembro que eu fui contar, né, em casa lá, com a família, eu ganhava bem, cara. Você contou antes ou depois de fechar o negócio? Não, eu contei quando eu tava querendo e já tava meio que sendo avisado. Falei, cara do céu, Rafael, você é maluco, já não teve cara. apoio, teoricamente. Cara, você ganha super bem onde você trabalha, você nunca que vai arrumar um emprego que ganhe o que você ganha, porque eu ganhava razoavelmente bem. E, cara, você vai jogar tudo pro ar pra começar um negócio que você nem sabe como é que funciona. Tava em Taubaté. Não, eu tava em Lorena, trabalhando em Lorena. Mas morava em Taubaté, pra você ver, morava em Taubaté, tinha que ir lá pra Lorena, voltar meio que todo dia. Daí no caminho passava na Jéssica, né? Então já ia... Passava na Jéssica. Daí eu lembro que... Né, e é normal, cara. Cara, quem tá perto de você gosta de você, quer seu bem, né? Só fala por bem, né? Cara, você vai arriscar, vai jogar tudo pro ar. Mas apesar de falar, mas eu percebi que eles falavam muito pra ver se realmente eu tinha certeza. Eu ia falar isso. É um porque teste, no final das contas, certeza, eles apoiaram, sabe? Tanto apoiaram que foram trabalhar comigo. Legal, largaram o emprego deles pra vir trabalhar comigo, né? Meu pai e minha mãe. Até minha irmã na época nem morava aqui, morava na Austrália, tava, né, trabalhando lá. Vocês são em 2 irmãos? Se formando. Oi? Vocês são em 2 irmãos? Vocês? Isso. Tá. E daí comecei. Cara, e comecei porque... E deu muito certo, porque era uma vontade interna, assim, muito forte de querer ter uma coisa, mas que eu não aconselho tanto começar dessa forma pra todo mundo, sabe, cara? Já pegando uma empresa, fala? Não, tipo assim, começar na cara e coragem. Que nem, tipo assim, ele não tinha conhecimento nenhum. Não. Você não chegou a fazer... um degrauzinho. E tipo assim, você não fez nenhum curso de administração nem nada, você só focou Tinha noção. Sim. A Jéssica mesmo sabia como é que funcionava tudo. Mas eu teve tempo de preparo pra pegar tudo. Cara, porque eu, por exemplo, se eu fosse aconselhar alguém, cara, você tem mesmo essa vontade. Eu gosto de ver se eu sinto o coração da pessoa. Tá. Porque não é só a pessoa falar sorrindo. Cara, você sente, você vê no olhar. É como se você visse o brilho, né, nos olhos da pessoa. Aquilo ali mexe, aquilo ali é uma coisa que a pessoa, puta, ela tem vontade. Legal. Cara, e é difícil puxar isso da pessoa, né? Eu sou um cara que, pra eu descobrir isso dentro de mim, eu ficava achando que eu tinha problema, sabe? Porque daí eu sou um cara que lê muito, né? E vários livros, né, falam, né, que, cara, você tem que estar com essa força ardente dentro de você para que o negócio supere qualquer dificuldade, né? E você tem que sentir que aquilo vem do coração. E eu ficava, caramba, o que será que é que eu tenho no coração? O que será que é? Eu tô tal. sentindo esse negócio que tá escrito no livro. E ficar e chutava, fazia a lista e tal. Eu falei, eu tenho problema, né? Eu não tenho nada, cara. Puta. Mas daí, com o tempo, né, a gente vai meio que largando um pouco a mão disso e deixando realmente para que... Deixando fluir. Que isso flua, né? Chega ao ponto que você identifica, né? E sabe. E eu aconselho, né, para quem quiser iniciar nesse ramo, pela pouca experiência que eu tenho, tá? Porque 10 anos pode parecer muito, mas é muito pouco, né? Perto de muita gente que nasce, às vezes, num ambiente já estruturado. Mas isso também não define, estuda né? muito, não, de jeito nenhum. Por isso que tem que ter isso do coração, né, cara? Parece uma coisinha. Pô, o cara tá falando do coração, mas, cara, quem sentiu sabe o que é. Mas é verdade. Que eu tô falando. Já falei no outros episódios que, tipo assim, querendo ou não, hoje em dia meio que virou. Não pode dizer que se virou moda empreender. Porque todo mundo fala, tem que empreender, tem que empreender. Sim, eu até aconselho, né, pra quem, pela pouca experiência que eu tenho, com relação ao empreendedorismo, né? A pessoa não achar que é só você, vou montar um negócio e vou com sangue nos olhos e vamos ver no que vai dar. Sim. Porque você ser empreendedor é uma coisa muito séria, cara. Principalmente se você tem uma noção de que vai ter pessoas que trabalham para você, né? Tem os dois lados. Tem o sonho da pessoa que trabalha com você e tem o sonho de quem te contrata também. Sim, não, porque a pessoa no mínimo que vai trabalhar com você, independente se a pessoa está engajada, está querendo vestir a camisa ou não, a pessoa no mínimo ela está querendo trabalhar para receber aquilo lá para sustentar a família dela. Ou ela mesma, sim, às vezes não tem, né, ninguém que seja responsável, mas
é muito sério, porque pode se virar uma bola de neve, né? Tanto pro lado positivo como pro lado negativo. Com certeza. Né? Então a preocupação de que a pessoa desde o início ela tenha aquela consciência de que assim, vou procurar me informar o máximo possível, né? Ser um ótimo profissional, né? Como funciona esse ramo que eu estou querendo trabalhar, porque isso para começo, né? Como funciona toda a técnica que tem que ser envolvida em cima disso, sei lá, o máximo possível de conceitos, ideias em cima daquilo. A outra coisa muito importante que eu acho que é essencial é esse lance do propósito, né? A pessoa não abrir, que nem a parada cultural, por exemplo, não abrir e falar, vou ser só mais uma lanchonete. Eu tenho um propósito para aquilo, cara. Eu quero ser, no mínimo, diferente de todos os outros aí, né? Não que seja tipo, vou mudar a vida de pessoas, mas eu tenho, cara, a minha intenção é chegar aqui e as intenções sempre vão melhorando, né? Sim. Agora a minha nova intenção é essa e tal. Sempre tem um propósito que não visa só o lucro, né? O lucro é resultado depois, né, cara? O lucro é consequência. Vai fazer parte, mas lógico que ninguém entra não pensando que não tem problema se não ter lucro. Tem que ter, né? Porque senão nem empregado você paga. Tem que ter, então, esse conhecimento prévio que a pessoa, o quanto ela puder se engajar em estudar sobre isso é importante. Se preparar né? e também ter aquela noção. Você tem que entender que daqui já dá para começar. Porque senão a pessoa se sente tão insegura que ela não começa nunca. Tem que ter não acho que está preparada. Não né? pode ser extremista, mas dos dois lados. Justamente, tem que ter o equilíbrio. Do zero, mas também você não pode esperar talvez tão a perfeição, né? Até porque existir, né? Muita coisa você vai aprender no campo de batalha, né? Justamente. Aqui no podcast mesmo, se nós tivesse esperado pra tudo isso aqui funcionar, agora não estaria gravando. Nós teria parado agora. Não. Porque antes a gente tava literalmente gravando, né? Cara, e não que não dê certo, sabe? Tipo assim, eu, por exemplo, eu comecei meio que sabendo zero de autoescola. Né? É um conselho, né? Tipo, não que não dê certo, mas, cara, tinha aquela vontade de que o negócio desse muito certo. Por isso que eu falo que tem que ter um negócio aceso, e é um negócio aceso que não vai apagar. Nas piores das circunstâncias, crise, não sei o que lá, é você ainda, né? Você com você mesmo. Justamente. Você tem que lembrar sempre pelo qual motivo você começou tudo aquilo, porque às vezes você perde o propósito, você desanima, você cansa, você fica estressado, dá ansiedade. E se você não lembra que esse propósito não é só financeiro, não é só lucro, pagar, você põe o pé no chão de volta. Quando você lembra do propósito, né? Por que eu tô fazendo isso aqui ainda? Porque às vezes na correria da vida você acaba esquecendo, né? Sim, não. Então, o conhecimento, o propósito e coragem, cara. Coragem. O caboclo tem que ter coragem, ser corajoso, viu? Porque hoje em dia empreender pode até parecer, né, que tá tocando terror, mas não é fácil. O caboclo tem que ter coragem. Ninguém entra no mercado aqui, tem que ter coragem, porque, cara, por isso, desses três eu acho que o mais importante é a pessoa identificar que é realmente aquilo que ela quer e tem vontade e ter um propósito em cima daquilo lá. Que, cara, é só aquela coisa lá interna do propósito que vai fazer a pessoa seguir. Porque senão o primeiro problema ela desiste. Mesmo quando qualquer um iria desistir. Né? Nós, por exemplo, nós aqui com relação à autoescola, tivemos bastante dificuldade com relação a vários fatores. Um grande recente que teve foi a pandemia. Né? Eu infelizmente vi pessoas que eu conheço de autoescola fecharem, porque foi praticamente impossível continuar para algumas pessoas. Foi muito perrengue. Ficou o quê? Um tempão fechado. Um ano? Não deu um ano fechado, não chegou um ano, mas a gente ficou no mínimo 5 meses fechado. Então, mas 5 meses é porque, por exemplo, a gente, apesar de ter tido um auxílio do governo e tal, mas não foi 100%, né? E o governo, o máximo que deu auxílio é uma porcentagem com relação à folha de pagamento. E não é só folha de pagamento que faz a empresa ficar aberta, né? Cara, são despesas aí. Caixa também. Então, por isso que tem planos que são adiados. E tem gente que se não tiver com essa chama acesa aí, o cara pensa que... Não foi só uma pedrinha, foi... a pandemia. Cara, foi uma avalanche. Foi uma avalanche. Literalmente, foi uma prova... Legal. Uma prova legal. E, cara, graças a Deus, é uma coisa que eu acho muito legal, que se você tá num caminho, né, que você se propôs a estar, independente das dificuldades, você se esforça, mantém aquela força. Cara, é uma coisa tão mágica que eu vejo assim que o lance do milagre, né, que a gente fala, cara, tem certas coisas que são milagre,
Porque eu acredito que Deus é uma coisa simples para ele, é um milagre para a gente, né? Se a gente estiver focado, engajado, fazendo tudo aquilo que realmente a gente sabe que pode estar fazendo ali, aquilo que falta, que pode parecer um milagre gigantesco para a gente, Deus faz, como ele fez bonitinho, eu pingo aquele milagre para ele. Mereceu. Sempre, cara, sempre eu vi que aconteceu isso, sabe? O não desistir. E não é fácil, cara, porque a gente... Não é que a gente é de ferro. A gente fica apavorado por dentro, mas mesmo assim supera essa dificuldade, né? Às vezes É a tal da resiliência, né? Às vezes cara. você tá aqui pro cliente, tudo bem, bom dia, tá atrás, lá você tá com muitas coisas pensando, reajustando. Às vezes eu tô com a minha namorada assim, sei lá, 11 horas da noite, deitado, eu do nada pego o celular, faço uma conta assim, ela, o que você tá fazendo? Eu falei, calma aí, tô pensando. Aí eu falei, caraca, vem as ideias. Aí esses dias, madrugada, ela dormiu, eu acordei, era umas 3 da manhã, perdi o sono. Aí do nada comecei a anotar umas ideias assim, daí eu mostrei pra ela, até gostou das ideias. Em breve falarei, uma ideia boa. Pior que foi uma ideia boa. Uma coisa que eu vi que você gosta muito desse lado psicológico, né, das Sim. pessoas, assim. Eu leio muito sobre isso, né? Então. Amém. E eu acho que uma coisa, procuro praticar, né? você deve saber, acho que vai ser interessante, porque uma grande dificuldade que eu tive assim, no início, quando eu comecei a formar a equipe, Sim. né, dependendo do negócio que você tá, você tem que formar a equipe para ele tomar Quase outras todos. proporções. Sim, se né? não todos. Então, eu comecei a formar a equipe. A minha grande dificuldade no começo foi saber selecionar essa equipe, né? Eu até tava falando com você agora há pouco em off também. Sim. E tipo assim, uma dica que você pode dar pra galera é em manter essa equipe motivada e vestir a camisa, por exemplo, da sua empresa. Sim. Sabe? Você, por exemplo, que gosta dessa parte psicológica, pode ser que você tenha já Uns gatilhos. uma coisa bem legal pra passar pra galera sobre isso. Sabe? Tipo assim, como fazer a galera realmente vestir a camisa do time e se manter motivada, porque é normal, né? Com o tempo a galera ir se acomodando. Sim. Como que você lida com isso? Então, assim, na sua empresa? essa questão aí está muito ligada à liderança, né? Você tem que, cara, destinar tempo para isso, né? E ali na autoescola, de certa forma, às vezes eu até peco um pouco nisso, mas o pessoal me conhece e sabe que eu, apesar de às vezes não estar à disposição o tempo todo, quando eles pedem, eu procuro arrumar um tempo e estou à disposição, faço questão de estar. Mas até para contratação, né, é interessante a gente já pensar nisso, né? Por isso que é importante a gente ter aquele ideal de propósito para a empresa, para a gente saber como que a gente quer que ande aquilo pra lá. alinhar os próprios funcionários. Justamente. Se a empresa não tem um propósito, como é que alinha, né? Porque porque tem muita gente que começa a pegar um meio ou se não até um fim, mas tem que se preocupar lá no começo, né, no início daquilo, para que no meio ou até o mesmo fim a gente consiga mexer alguma coisa. Você entendendo, acho que a ideia da sua empresa, como que é a filosofia da sua empresa e tudo mais, né, a cara que você queira que ela tenha, fica mais fácil de você deixar isso presente no funcionário que você está contratando. E também tem a questão da seleção, você ter uma ideia do perfil comportamental da pessoa, sabe? É uma outra coisa que eu estou tentando, uma coisa que eu estou moldando para que seja ocorrido na autoescola, é a gente fazer um perfil dos alunos, para que nesse mapa do perfil do aluno a gente consiga identificar onde é o canal de comunicação da pessoa. Legal. Por exemplo, Perfeito. né? Não que a gente vai corrigir a pessoa, assim, você vai sair daqui transformado, você vai resolver os seus problemas de infância e tal, mas a gente no mínimo, sem falar que isso daí muito provavelmente aconteça, né? Mas no mínimo a gente identificar um canal que seja aquele canal mais aberto da pessoa para que aquilo entre e surta efeito lá dentro dele, né? Não somos um robô que todo mundo fala de um jeito e acabou. Que nem o perfil comportamental, por exemplo, você identifica que aquela pessoa não tem perfil para aquela função, por exemplo. Mas seria uma ótima pessoa para aquela outra função, se fosse o caso de ter lá dentro. E a liderança basicamente é isso, né? Você e saber você não sacar, só identificar o problema daquela pessoa, mas ver onde ela pode ser mais útil e funcional. Eu acho que é pensar além, né? Tipo, às vezes a pessoa é um ótimo, sei lá, atendente. Aí você é um ótimo atendente, vou você colocar você pra administrar. Cara, ele é um ótimo atendente, acabou. Não, a pessoa vive por ter que ganhar o salário, mas a pessoa vive sofrendo. Às vezes sofrendo calado ali, e às vezes você tem até uma má impressão da pessoa,
acha que a pessoa, poxa, a pessoa não corresponde, não tem consideração, né? Mas não é, cara. Às vezes a pessoa tá num lugar errado, só naquele lugar. Cara, o perfil comportamental é uma coisa muito legal. Legal. De também, cara, é muito legal porque, cara, ramifica para muita coisa. Você consegue identificar na pessoa o que a pessoa também quer da vida dela. Digamos que aquela pessoa ela tem a intenção de construir mais um quarto pro filho. Sei. Cara, você acaba fazendo com que essa pessoa consiga construir esse quarto pro filho, sabe? Legal. Através do emprego que ela tá. Se a empresa não consegue proporcionar isso, às vezes é interessante você falar com ela, ó, a empresa, eu acho que você tá numa empresa errada porque o seu sonho também não tá alinhado com a nossa empresa, né? Sim. É legal você, além de ser o patrão e querer só o esforço dela, eu quero tentar te ajudar a realizar os seus próprios sonhos também, né? Sim. Não é só pela camisa da empresa, né? Porque você tá feliz, a empresa vai estar bem também, né? Sim, todos ganham, né? Todo mundo sai ganhando. Todos ganham. E graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa, sabe? Passou gente que não era muito boa lá, só que também, graças a Deus, buscaram, né, o caminho delas lá. E hoje a gente tem, e eu falo que é muito boa, cara, por essa questão do respeito, não só da empresa com eles, porque por muitas vezes, cara, eu não gosto de ficar falando isso, porque são coisas que partem de um senso meu mesmo, sabe? Uhum. Por muitas vezes a gente deixou de fazer muita coisa, a gente se desfez de muita coisa para honrar os funcionários, para que a empresa estivesse caminhando da mesma forma. Mas também vejo que, apesar de todas essas dificuldades que a gente passou, eu gosto de usar o exemplo da pandemia, que eu acho que todo mundo que tem empresa passou por isso. Sim. Né? Tem empresa que se reinventou, né? Mas só que a gente teve, né, essa percepção do funcionário com relação a esse período, ou até porque foi só no período, viram uma coisa escalonada para frente, né? Tipo, agora, né? Não é assim, acabou a pandemia, graças a Deus, mês que vem volta ao normal. Não, porque cara, as pessoas também, elas tiveram que adiar, por exemplo, a vontade dela de tirar a habilitação ou mudar a categoria, porque ela passou por um perrengue muito grande. Não, tipo, até a gente se voltar, porque são contas, por exemplo, até a gente voltar à normalidade, muita coisa foi atrasada, muita coisa... Literalmente, da pandemia pra cá, um novo mundo. Mudou pra caraca. caraca. Não, justamente. E tudo, tecnologia, né? Vontade... Que nem está falando também de sacrifícios, né? Ele falou de sacrifícios. Muitas empresas venderam, donos venderam casa, vendeu carro pra honrar e manter os funcionários. Falou, eu devo ter injetado tanto do meu bolso pra manter. Cara, e sempre aquela questão da pessoa estar entendendo, ou até de forma inconsciente, né? Seguindo um propósito. Aí vem de novo, né? Entendeu? Porque, chama de novo, senão, cara, a consistência é uma coisa tão fenomenal. Você ter consistência. É o que define, você pode dar um passinho tão pequeno, mas se aquilo lá for consistente, você chega aonde você determinar, sabe? É o que define o sucesso, eu acho, é a consistência. Sim. E o que não faz você parar é você ter identificado isso aí dentro de você, sabe? Que é uma coisa de vontade mesmo. Propósito. Eu queria fazer uma pergunta, é uma dúvida pessoal também, eu acho que algumas pessoas têm. Sim. Por exemplo, como é que você lida com a vontade de chegar amanhã e fazer a mesma coisa todo dia? Sim, lógico que você ama o que você faz e tal, mas como é que você não se perde nessa confusão de mexer com tal coisa, mexe com pessoa, mexe com subconsciente, mexe com tem um pessoal, tem criança, tudo. Como é que você se mantém estável por um tempo sem surtar? Sei. Por mais que, querendo ou não, quanto mais você fica maior, mais responsabilidade você gera. Sim, você tem que abraçar. Eu tô lidando com isso agora, né? Eu tô lidando com uma certa responsabilidade, e se a gente não administrar isso, ela pode virar uma depressão, virar uma ansiedade. Sim. Vira literalmente no fim, talvez, da empresa, né? Porque, que nem você disse, a gente é a cara, então a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem mentalmente, fisicamente, para a empresa rodar. Sim. Como é que você lida com esse emocional de muita coisa? De ter que abraçar tudo, né? E muita coisa nas suas costas, às vezes é um sonho do funcionário tal, caraca, mas eu tenho que pagar. Como é que você lida com esse emocional do peso de ser empreendedor, literalmente? Então, cara, é uma questão... Uma coisa que eu tinha muita dificuldade no começo eu, delegar, sabe? Eu jogar a responsabilidade para outras pessoas de fazer aquilo que eu faria. Porque eu de certa forma, eu sou muito... Cara, é como se fosse perfeccionista, sabe? Do seu jeito. Cara, eu gosto do negócio ser do meu jeito, sim.
E eu não é querer falar, cara, eu procuro caprichar o máximo possível, sabe? Eu, inclusive, quando fui fazer até o parquinho do Marias Parque, foi na pandemia, né, que eu inventei de fazer um parquinho lá. Não é nem inventei, a Jéssica queria comprar um parque que custava muito, muito caro. Falei, cara, putz, se eu comprar tanto de madeira, essa madeira em si, e eu gosto de mexer com madeira, eu vou fazer um negócio mais bonito, né, e vai ser muito mais barato, e acabou que deu certo, ficou muito bonito. Tanto que ficou tão bonito que quem ia lá, puta, quem você comprou, tal, passa o contato. Foi, sou eu mesmo. Você manda um oi pra ela mesmo. Tinha gente que não fazia ideia, achava que eu tava tirando sarro. Até parece. Você fazer um negócio desse. Justo você. Foi porque justo eu, cara. Tem eu, né? Cara, minha oficina ali, cheia de ferramentas, até parece, né? Então, daí eu tinha essa dificuldade, sabe, de passar, de delegar, né? Eu falei assim, cara. Mas daí, conforme eu fui vendo, eu ia entrar nesse clima aí de não suportar tudo ao mesmo tempo e ia pirar. Por mais que eu tava engajado, sabendo o que eu tava querendo, A gente é humano ainda. a gente tem que saber delegar, né? Então, tudo aquilo que pode ser delegado, como conselho, né, que eu posso falar para você, delegue. Acompanhe de longe, mas delegue. Ou se não, instrua. Por isso que é importante a instrução. Algo que você ainda não padronizou. Eu tô um pouco nisso ainda. Sim. Ao mesmo tempo que eu tá com bastante coisa, eu tô padronizando e ensinando. Padronizando, ensinando quem que eu posso chamar, como. Mas se eu chamar, ela vai fazer o quê? Eu tenho que delegar exatamente o quê, né? Essa parte, eu tô ainda nessa quesito de automatização. Né? Sim. E realmente é um tempo que vai exigir muito esforço, né? Mental pra mim estruturar tudo. Sim, então, ó, né? o que eu posso dizer para você é você conseguir dar prioridade, saber o que é mais prioridade ou não. Faz uma lista do que é mais prioridade para você. Que são várias coisas que você falou que quer fazer, né? Coloca lá, joga as coisas, daí você vai enumerando o que é o primeiro lugar, o que é o segundo, o que é o terceiro e tal. Depois você enumerar, você pega aquelas que realmente você entende que você consegue abraçar. Entendeu? Daí você abraça 100% aquilo lá. E destina uma porcentagem de tempo para você conseguir delegar o restante. Perfeito. Que é isso que é o difícil. Que para mim, se eu pensasse nessa lista, na hora de numerar, para mim era tudo em primeiro lugar. Para mim era tudo importante. Falei, puto, mas isso aqui, se não for isso... Cara, mas a empresa não como dividir isso? Só não faz unido unité, mas procura né, achar ali fecha o olho aqui o que é. E tem, cara, por incrível que pareça, às vezes a gente tem o nosso jeito, a gente quer que a nossa empresa tenha a nossa cara, tenha os resultados que a gente já tá, porque muita coisa já tá aqui, já existe já. Já existe. Tá aqui dentro, muita só tem que sair daqui, tá formulado lá atrás. Entendeu? E funcionar. Mas é impressionante como às vezes a opinião de outras pessoas ajuda a ficar melhor. Entendeu? Muito importante. Num grupo. Aí vem a humildade. Justamente. Então, porque daí às vezes você construir junto com outra pessoa que também você tem que saber que essa pessoa está com o mínimo de vontade, que aquilo lá funcione bem. Às vezes você está com uma pessoa que a cabeça da pessoa está em outro lugar, cara, eu aconselho nem estar com essa pessoa do lado. Mas você conseguir delegar é muito importante. Né? Eu acho que a maior dificuldade na hora priorizar. A maior dificuldade na hora de delegar, que eu senti no começo, mas eu já entendi a lógica, pelo menos no meu ramo, mas eu acho que vale para vários ramos. A galera, muitas vezes, eles, na hora de delegar para uma empresa, a primeira coisa que vem na mente do empreendedor? Custo. Sim. Entendeu? Putz, se eu delegar isso vai me custar tanto. Se eu delegar aquilo vai me custar tanto. Só que uma coisa que eu aprendi, o que é? Eu falei, cara, se eu delegar isso, a galera quer inverter a ordem. Na hora que eu vender mais, eu delego isso. Mas na verdade, muitas vezes você não vai conseguir vender mais porque você não delegou justamente aquilo. Porque não então delega. Você não pode inverter essa ordem. E eu peguei isso logo no começo, que eu tava pensando que, putz, na hora que eu chegar a tantos de faturamento, eu vou contratar mais uma pessoa, porque daí eu consigo chegar, né? Fica equilíbrio, eu consigo ganhar mais. Na verdade é o contrário. Eu só consegui alcançar, né, aumentar o faturamento depois que eu deleguei alguma coisa ou chamei mais mão de obra para fazer aquilo. Né? Sim. Então a galera inverte muito essa ordem, né? Então na hora de delegar... Treinamento é uma coisa muito importante também. Você investir em treinamento, não só em você, para a equipe, mas para a equipe, né? Cara, o treinamento pode ser... O falta de treinamento pode ser muito caro. Né? O que é engraçado, clichêzaço aqui no podcast, mas o que ninguém vê, tá ligado? Essas partes mental, por exemplo.
ninguém, que nem você falou, tem que amar o negócio, porque ninguém fala sobre parte mental de empreender. Sim, é difícil, né? Tá ligado? Ou em curto prazo você abraçar uma responsabilidade muito grande. Né? E é legal ver que tem muito funcionário, e eu já fui essa pessoa também, que olhava pro patrão, lá, esse bosta aí, enchendo o saco de novo. Mano, mas tem muita coisa por trás, né? Tem os dois lados, né? Mas tem que saber também entender que às vezes o patrão tem seus pensamentos, tem sua fraqueza. Sim. Por mais que ele seja um líder, né? As pessoas esperam isso de um líder. Ele tem que se manter firme, né? Porque ele é um líder. Mas então, ele cara, manda também, né? é que nem numa empresa, por exemplo. Digamos que vocês têm aí a parada cultural, não sei se é só você ou se não tem mais sócios e tal. É muito legal você... Aqui em São Luís é só eu, lá em Lagoinha que eu agora fiz com uma sociedade. Sim, mas digamos que seja até uma outra empresa, né? Porque até quem está assistindo a gente... podcast. Sim, porque daí tem gente que tem muita facilidade com a parte administrativa, ou se não com a parte financeira, ou se não com a parte humanas, entendeu? Cara, a parte de vendas, cara, o cara que é fera na vendas, o cara tem que ficar só com vendas. É difícil a gente falar isso, porque, pô, se eu tô começando do zero, como é que eu vou ficar com vendas e quem vai ficar com o outro? Às vezes você é todo mundo. Cresça ao ponto que você consiga colocar alguém específico para tal coisa que você entende, e a humildade é um fator muito importante. Você ser humilde o suficiente de falar, cara, esse não é o meu forte. Meu forte é esse. Entender seus pontos negativos. E que as pessoas que estejam envolvidas disso estejam alinhados com o mesmo propósito, né? Todos estão com essa chama aí dentro aí com o mesmo propósito. Legal. Você saber, né, entender que a sua função ali tá bonitinha dentro da empresa faz toda a diferença. Tá muito mais que só mandar, né? A expressão de é que patrão é diferente de líder, né? Tem muito patrão que não é líder, tem muito líder que não é patrão. O líder em si, você sabe que o líder está participando, está junto, está presente, né? Tá entendendo o que está acontecendo ou não. Não é só mandar. Porque que nem você falou, às vezes, pô, eu tô com aquele chefe lá, pô, o cara não... Xarope. Né? Não pode falar palavrão aqui, né? Mas Pode. o cara, pô, aquele cara é um cuzão, né? Então. Pá. Mas, cara, porque o próprio líder, às vezes é o dono do local, o cara, ele tá tentando fazer o máximo possível, mas ele não tem aquele jeito, sabe? Aquele, não tá no lugar dele em si, né? Na zona de conforto dele, entendeu? Ele é realmente ótimo, né? Tipo assim, onde ele se vira bem, mas lidar com pessoas, você tem que ter o jeito de lidar com pessoas, né? E eu sou um cara que, cara, desde o começo, desde criança, por causa de vários tipos de questões eu sofria muito bullying quando era criança, né? Por causa de ser baixinho, era muito gordinho, outras coisas que acontecia também. Eu acho que essa questão de querer ser visto, não é ser visto, é ser um cara, tipo assim, não vou me jogar fora, sabe? Não ser descartável. Ser útil, literalmente. Cara, eu queria ser o super engraçado, queria conversar com todo mundo. Eu converso com todo mundo, a Jéssica até me xinga. Rafael, você é um bingaiada na rua, para conversar com você, você para e conversa com o cara, pra você dar atenção pro cara, eu converso, Se eu vejo que o cara tá realmente de sacanagem, daí eu nem perco tempo, né? Mas converso com todo mundo. Né? Eu saio conversando, nem sei o nome da pessoa, a pessoa sai falando comigo. Muito bom. Né? O cara fala pra caramba comigo, daqui a pouco ele sai de perto. Qual é o nome desse cara mesmo? Não, e é pra ajudar, eu sou péssimo em guardar o nome das pessoas, né? 2. Três, né? E cara. 4. Cara, eu sou péssimo com vai nomes, aparecendo cara. a fila, né? E é importante, né? Você muito importante. Guardar o nome de pessoas, né? A minha namorada tava lendo que é como se comunicar bem com as pessoas. E fala, você tem que olhar no olho da pessoa, sorrir e falar o nome dela. As pessoas gostam de ouvir o próprio nome. Sim, não. Cara, eu passo 6 horas no se bot consideram com a galera, importantes, eu não né? decoro o nome do Naquele da pessoa momento. do bot, cara. Sim, influencia. Às vezes eu falo, você da frente, rema em frente, por favor. Não consigo lembrar o nome da pessoa. 6 horas no bot com a pessoa. Mas é treinável também, né? É algo. Tem pessoas que vão ter mais facilidade, mas. Sim. São tipos de inteligência, né? Porque a pessoa inteligente não é esse inteligente, esse não. Só matemática, são pessoas que têm as inteligências. A Jéssica, por exemplo, ela tem uma facilidade de guardar nome, de lembrar de artigos. Ela, não sei se ela vai dar aula de legislação para vocês,
Mas ela nem utiliza o livro, nem nada. O que tiver lá na CLT. Eu já até errei o meu aniversário. Eu sou Rio com data. Ela sabe descrever exatamente tudo que está lá, né? Ela sabe destrinchar mesmo aquilo lá. E eu sou formado em gestão de trânsito, tudo. Ela não é, mas ela domina e eu não, né? E facilidade mesmo. E ela sabe o nome do cara, de aluno que foi de 2012, até porque ela era antes, né? Aluno 2008, ela sabe o nome do irmão, do tio, do primo. E é porque isso é importante pra caraca, né, velho? Mas Então, e essa questão, né? Você saber onde você tá e se é o seu lugar, né? Cara, daí você vai embora. E é importante você também, que nem você falou, pra delegar você tem que saber substituir aonde você realmente não é bom também, delegar né? onde é sua falha. Aí vira uma empresa que nem no meu caso, a galera acha que eu faço lanche, eu anoto, eu entrego. Eu falei, velho... É o Ninja Jiraiya mesmo. Quem me dera se eu fizesse tudo isso. Primeiro que o lanche eu só fiz, acho que o primeiro mês. Sim. Só fiquei o primeiro mês na chapa. Depois eu já vi que eu era horrível. Fazer um corte. Vitor... Demorava pra ser lanche. Pensa no cara ruim na chapa, era eu. Ruim na chapa. Daí comecei a ensinar a Bela. Eu era ruim, mas eu sabia, né? Sim. Daí eu comecei a ensinar a Bela, daqui a pouco a Bela começou a ir na chapa, comecei a entregar o lanche. Falei, Bela, você que é a chapeira. Braba. Sim. Achou. Daí a Bela começou na chapa, depois a gente ensinou a minha cunhada. Por exemplo, você é apaixonado por isso. Eu gosto de... Você descobriu uma paixão por... Sim. Por gestão, por exemplo. Eu adoro. Sim, você gosta de ver a coisa funcionando, né? Eu não sabia, eu peguei um gosto por planilha. Eu falei, nossa senhora, nunca achei que Então, eu já não sou o cara das planilhas, cara. Eu gosto de gestão. Eu gosto de no papel, caneta, mas planilha. Pra mim, eu tenho que criar. Vamos supor, eu tenho uma ideia aqui, eu não consigo jogar no papel. Eu vou lá, crio em ordem, em gráfico. Sei lá, essa ideia ela vai encaixar com essa, se ela entrar, daí ela cai no gráfico aqui embaixo. Sim. Aí eu já. Não é nem número, é ideia mesmo. Eu não sei pra você, mas pra mim o que, tipo assim, foi muito prazeroso quando eu alcancei na minha empresa foi quando eu consegui fazer ela literalmente rodar sozinha. Sim. Cara, eu acho que isso aí é um nível que muitos empreendedores querem alcançar. Porque eu penso em escalar, né? Certo. Tipo assim, então se você... Então, não, é trabalhar, entre aspas, né? Mas, tipo assim, então se você quer escalar, literalmente, ela tem que funcionar sozinha, entre aspas, né? Tem que ter os funcionários. Mas sem você tá lá, né? O dono da empresa. Você não ser o E quando centro. eu atingi isso, eu falei, cara... Tipo assim, que sensação da hora, né? Que dá gostoso, quando você né? vê o negócio rodando bonitinho, cara. Sim. Eu acho que esse é um degrau que Você todo lembra empreendedor dessa quer. sensação? Lembro, nossa, graças a Deus a gente tem essa condição também, né? Eu gosto de estar na empresa também, porque... É importante, né? E eu sou que nem você, assim, né? Eu vi que teu apelido é Rodrigo Hilbert, né? Que acaba fazendo tudo. Não é pela beleza. Lá na autoescola não é nem Rodrigo Hilbert, é MacGyver, né? O meu lá. Que eu sou das antigas, né? Cara, mas daí eu acabo estando lá, eu tenho essa questão, né, da administração, tem essa questão do envolvimento com os funcionários, com os alunos, mas eu acabo fazendo muita coisa na mão, na massa ali, né? Porque eu venho assim, que nem eu falei do meu pai, né? Meu pai sempre gostou de se virar lá em casa com as coisas também. Uma por questão de economizar, né? Foi, se eu consigo fazer, deixa eu fazer. Dava errado às vezes, mas a maioria das vezes dava certo. Eu tinha um vô também que tinha uma oficina muito legal. Por isso que eu acho que uma das coisas que eu gostei de mexer com madeira... Então isso vem de antes você querer construir o negócio. Com certeza. Por isso que eu até fui para manutenção, né? Trabalhar com empresa e manutenção na empresa. Porque trabalhava com ferramenta. Né? E o processo de construir é muito gostoso, né? Criar, que nem o dia que a gente pegou pra fazer essa mesa. Quando começou a tirar do projeto, sabe? Fazer o projeto. É muito gostoso essa parte. Volta às nossas raízes humanas mesmo, né? De fazer nós fazendo cara, é muito gostoso, cara. Vem esse lado mais humano do negócio, é satisfatório, né? Tem gente que confunde, acha que você é miserável, né, tal, mas não é, cara. Você ter condição de comprar, sei lá, uma mesa linda, tal. Não sou eu falando, mas às vezes pode ser, né? Eu tenho condição, mas cara, eu fazer a mesa, eu vou sentir muito mais gosto de sentar nessa mesa. Nossa, não é só pela mesa. Não, e outro falar, fui eu que fiz. Eu que fiz. Eu falo com orgulho, fui eu que fiz. Não, pergunta quem que fez. Pergunta quem que fez. E não cai. Pode subir. Pode tremer. Agora a cadeira não pula muito, não. Ainda tô me especializando em cadeira. O Fabrício também ajudou bastante pra gente fazer, né? Fizemos, quando, Fabrício? Foi 10 jogos, né? 10 mesas e 40 cadeiras, velho.
Deu Mas pra e- treinar bastante, Mas né? esse, no caso, foi pra economizar, não só porque Sim. eu gostava. Porque- Sim, também. É, Não, dois, né? tem essa questão, né? Mas que, cara, tem que saber separar. Tem gente que realmente, cara, o cara vai se ferrar de torta direito fazendo tal coisa, sendo que poderia pagar ou É. comprar. Não é que vai ser E mais é ou menos, vai sair diferente, ruim é mesmo. diferente de quem tá querendo falar, vou fazer porque eu acho que vai ficar Pela legal. experiência. É. Sim, Legal. e que nem eu falei, esse negócio da madeira vem um pouco do meu avô também, até hoje falecido, mas eu lembro que ele fazia uns brinquedinhos de madeira, sabe? Eu tinha vários, eu cortava madeira. Eu não sei, cara, meu avô, ele era taxista, eu não sei que tanto ele fazia com madeira. Porque não tinha tanta coisa na casa dele, mas sempre tava com um toco de madeira, cortando madeira, tinha oficina na Ele casa mesmo, dele. né? Tem Não sei jeito. se ele dava pros outros, eu era muito criança, não lembro. Mas eu lembro que eu gostava de ler gibizinho, né, quando era criança da Turma da Mônica e tal. Eu sempre fui fã também. E eu via ali, né, o Cascão com cebolinha, eles faziam os brinquedos deles, né? Aham. Daí eles faziam o brinquedo deles, eu falei, puta, também vou fazer os meus. Ia lá no vô e tal, daí a gente enfiava a roda, carrinho de rolemã, né? Legal. Mas eu É, pra te fazia inventar, né, o os igual, brinquedos. eu pegava o projeto do gibi, né? Fazia Ah, tá, deles igual lá. do gibi. Daí eu lembro que eu vou fazer a reta escavadeira com toco de madeira, com Caraca, latinha de sardinha. profissional. Fala, não, Da pô, hora. o negócio se colocasse À pra venda vender, aí. pô. Não era aquele chuchuzinho com... Não era boizinho de chuchu, né? Chuchuzinho com tampinha de garrafa. A gente brincou disso também, mas mas daí eu fiquei achando muito interessante, cara, que não era só na loja comprar, você podia fazer, né? Legal. Daí meu pai também tinha as Isso ferramentas você dele trouxe e pra tal. empresa também, então você faz um pouquinho de eletricidade. Cara, um pouquinho às de vezes eu sou encanador. até, porque tem coisas que a gente fica viciado, a gente tem que tomar cuidado, né? Qualquer coisinha eu quero fazer. Às vezes eu sou xingado pela Jéssica lá, ou se eu pra alguém, Bem falo, cara, profissional, né? você tá reclamando, você não tem tempo pra fazer isso, porque você tá fazendo isso e tal. Tem que calcular, digamos assim, o seu custo da hora. Putz, vai sair mais caro eu contratar alguém ou eu fazer? Sim, não, hoje em dia eu já tô muito mais... Mas é que é aquele negócio, no é o começo- tal do que você falou do Mac, o cara literalmente é o MacGyver. Não, cara, eu quero fazer isso. não, cara, era como se fosse um desafio, né? Ah, chegou um problema? Vou resolver. Se fosse o mecânico falou que não dá, deixa, Fui entregar o lanche deixa dele esses comigo. dias lá, tinha estourado o cabo do acelerador da moto. Não, é esse cara que falar pra você, cara. A Jéssica é frequentadora assídua, né, do Parada Cultural, né? E daqui a pouco eu vi ele puxando um negócio. Cara, o que ele tá puxando? Eu falei assim, não, é que deu um probleminha no acelerador. Daí ele inventou um pauzinho no meio do chão ali, enfiou no arame. Você fez isso? Agora a questão é, por que você tá andando com arame? Porque eu pensei que poderia acontecer isso. O freio tinha que ser no pé, não tinha mais na mão ali. Estourou o cabo do acelerador no meio da Ele entrega. veio puxando assim, vamos. Daí eu marrei o arame, estourei o acelerador da moto ali, marrei o arame, putz, tava duro de puxar com o Se dedo. algum Marrei um polici- pauzinho e andando de moto aqui, Se acelerando algum aqui. policial estiver vendo, é só ficção, tá? Não aconteceu. Essa daí é uma coisa que poderia ter acontecido. Supondo. Daí Você você chegou- me chamou até de MacGyver na hora também. Então, daí por essa questão, né, daí até a gente trabalha com autoescola e começou também com parques de madeira para criança, né? Fala aí pro povo. Então a gente Explica um também pouquinho. trabalha com parque Povo infantil, né? Esses parques que a gente vê em praças aí grandes, que são de madeiras, né? Que tem 2 torres, a ponte suspensa, Tipo um a playground, escalada, o é. playground mesmo, né? De madeira. Daí a gente viu na época de pandemia, porque a gente enfiado dentro de casa, de certa forma, né? Aham. E as crianças não podendo ir pra escola e tal, e a Vontade de gente trabalhar mora na também, né? roça. Você sente. Sim, Né? cara, Quer tava fazer ficando uma maluco, coisa, né? tá? Meu pai, por exemplo, também mora na roça e desfazia cerca pra fazer cerca de novo. Necessidade. Nossa, Vontade era de trabalhar, cerca, fazia cruz de cerca lá. Daí a gente foi ver, cara, eu achei impressionante. Falei, caramba, será que tem gente que paga tão caro assim? O cara falou, não, o seu vai demorar pra entregar, se você encomendar e tal. Eu falei, bom Você saber. chegou a avaliar quantos que custaria? Bom saber. Tá, Daí eu entendi. fui atrás, tal, verifiquei o tipo de madeira, né? Que seria, porque a gente não pode sair só fazendo. Vamos pegar a madeira mais Primeira barata chuva. para sair mais barato. Aham. Vamos fazer meio que de qualquer jeito, de qualquer tamanho, porque tem toda uma tem até lei, né, de segurança Entendi. que você tá. tem que deixar nas primeira especificações padrõezinhos ali. padronizado com relação à segurança, com relação à medida. O tipo de madeira acaba não deixando só mais seguro, mas mais bonito também, né? Verdade. E eu fiz um completo já, né, para ver, e ficou Você muito. fez na sua casa mesmo. Fiz. Ah, tá. Cara,
E é aquele lance, cada partezinha que eu fazendo, eu ficava lá admirando, falei, puta, como tá ficando bonito e tal. E quando terminou, então, nossa, eu era até sacaneado. Porque às vezes eu costumo acordar de madrugada, às vezes eu até saio pra fora, assim, né, pra dar uma olhada na estrela. Eu vou lá à noite, mas é na direita, à direita da sua casa? Lá no fundo, no lado fundo? esquerdo, Né? assim. Que aí na frente ali parece que eu vi algumas coisinhas, mas eu não corta reparei isso. pra Moedê, saindo 3 horas da manhã, ele no balancinho. Não, só faltou, né? Mas ela foi, putz, você é bobo mesmo, fica admirando o negócio, já faz tempo que você fez esse primeiro FNAP, porque é muito bonito. Daí começou, né, os amigos a achar legal, perguntar contato, eu falei, não, eu mesmo que faço, eu falei, vou começar a divulgar. Daí divulgou. Cara, é impressionante, no primeiro dia que eu divulguei, vendi um e quase vendi o outro. Caraca. No primeiro dia. Eu falei, cara, tem mercado mesmo pra aquilo, né? E é um ramo diferente, né? Eu não vejo, eu vou fazer um parque aqui, da hora. Não, e é um negócio, cara, que pra mim foi uma terapia tão grande na pandemia. Imagino. Porque eu ficava horas ali e tal. E aquilo é pra, no caso pra você, no caso pra mim é academia, tá ligado? Virou tipo uma meditação. Sim. É a hora que você esquece do passado, esquece do futuro. Você tem só que tá vê concentrado no presente, tá ligado? É só você, no caso a madeira, a talhadeira, as ferramentas ali. Literalmente é uma terapia, né? Aí é importante também dos hobbies. Se você quiser remunerar, já mete. O Vitor falou, né, que um hobby que ele gosta muito é o raft, né? É, raft. E a minha música. A música, né? Eu já tinha até ouvido você falar nisso, né, nos outros podcasts. E, cara, daí eu sempre gostei de fazer qualquer coisinha de madeira, mas fazia pouca coisa. Mas, cara, nesse parque daí que eu identifiquei, falei, cara, como eu gosto de mexer com madeira, né? De deixar o negócio pronto depois. E é uma coisa que eu posso passar horas, ficar horas ali e pra mim só ficou ouvindo xingo depois. Cara, você tá aí horas aí, não sai daí. E hoje, faz tempo que vocês começaram a vender? Com o Marias? Cara, vai fazer um ano. Tá. E vai fazer um ainda ano. É você que constrói tudo? Isso, eu comecei a ter o Elivelto, que é o meu cunhado até, que me ajudou. Só que é uma coisa que como eu estava vendo a necessidade da autoescola, ter uma presença maior minha nesses últimos tempos aí, eu comecei a deixar um pouco de lado ali, porque isso daí do Marias projeto paralelo que está aí ali em segundo plano por enquanto, né? Ainda está funcionando. Mas a maior prioridade ali é a prioridade, né, que você falou. Com relação à autoescola, né? Falei assim, então tenho que deixar um pouco de lado isso para dar prioridade para a autoescola. Mas tenho os planos já para pessoas estarem em conjunto comigo para que eu treine, né? Não só saindo fazer. E após esse treinamento já conseguir até a parte de entrega, de montagem. Então hoje, se alguém quiser pedir, já pode. Pode pedir, entrar em contato, pode pedir. A gente tem o Instagram, o Face, né? Eu só não tenho o site ainda. Mas, inclusive, a gente está inovando. A gente viu que tem um mercado muito legal que é para pets. Tem gente que gosta de montar parque para cachorros, né? Para gatos e tal, mas cachorros, sabe? E a gente fez um modelo muito parecido com o que é o modelo de criança, né? O infantil. Só com um tema adaptado para cachorro, né? Um pouquinho menor. Daí tem túnel. Tem a escadinha com os degraus, que são os ossinhos. Ele fala que tudo dá pra empreender. Tudo literalmente. Cara, e a gente observou que é um mercado que tá novo. E tem gente que não quer arriscar, eu acho que não quer... Tem medo, né? Tem esse receio. Tem a garantia ali. Mas, cara, é muito aberto ainda, porque tem muita gente que investe pesado no seu filhote, sabe? No seu cachorro, no marketing no seu pet, si, sabe? Né, a gente estuda bastante. O nicho de pet é um filho para muita gente, né? O curso de adestramento seu de cães, pet, né? Nichos mesmo, de dropship mesmo, produtinhos, vende pra caramba. Nicho de pet é muito forte. E da escola também tem Instagram? Da autoescola. Sim, Augusto Simões, né? @Augusto Simões é o Instagram. Deixa aqui embaixo também, né? Sim. Deixa o link lá. E do parque é o Marias Parque, né? Acabou, a Jéssica até aqui escolheu, porque tem as Marias, né? Maria Clara, Melissa Maria e Mariana. Né, colocou como Marias Parque. Suas filhas, né? Isso. E eu tinha montado. Eu tenho 4 filhas. Eu tenho uma mais velha que não mora comigo. E o nome dela é Ana Júlia, né?
Só que a Jéssica escolheu esse nome por causa de ser as Marias né? Remete das estrelas, né? Isso, as Três Marias. Eu tinha 3 modelos de parque, Ah, né? Acabou que tudo se associou, né? legal. Legal. Então, se você quiser, galera, segue ele aí, né? Sim, Se daí você entra lá no comprar Instagram, no também, Facebook, vocês vão conhecer Se os falar que modelinhos. veio pelo... Mas já tá prometendo. Se falar que veio pelo podcast, você vai ganhar um abraço. Você vai ganhar um abraço. Vai ganhar um orçamento Vai ter uma grátis. condição com certeza melhor. Muito obrigado, viu? O que você achou do episódio? Gostou? Muito legal. Nossa, eu espero voltar outras Com vezes certeza. aí. Com certeza. Hoje é pra galera te conhecer e Sim. que nem a gente falou, a gente quer fazer também temas específicos, tá, galera? Já fica aí pra vocês. A gente Temas quer... de pet, é, já sabe quem vai chamar. É. como que a gente pode fazer uma mesa? Mas... Fazer o episódio construindo lá na casa dele. Ó. Cara, não, pode fazer. Alguma coisa aqui do episódio. Sim. Ó, tá da hora, hein? Quem sabe futuramente nós consegue levar os episódios pros lugares, né? Estamos chegando ao Obrigado. fim e não sei se você galera. já viu essa parte, mas a gente sempre joga uma bomba pro Ele convidado. falou que é seguidor nato nosso, vamos ver. Mas Sempre quando a gente vai finalizar, a gente gosta de finalizar, né, João? Com, que nem a gente fala, se você tivesse a oportunidade de uma frase, né? Uma frase, ou digamos que você vai ter um Pensamento, outdoor do mundo inteiro. Se você tá agora num palanque e o mundo inteiro vai estar ouvindo você. Se você quiser deixar um legado, uma frase, alguma coisa que você acha que vai impactar positivamente essas pessoas, né, João? O que você falaria pra essa... Um pensamento, filosofia. sim, o que vem do coração, né? Ó, bonito. Que vem do coração, parece uma música. Cara, é mais ou menos sobre isso, sabe, que eu poderia falar, porque eu não gosto muito. Tem algumas frases que a gente acaba utilizando, né? Mas eu não sou muito de decorar, eu gosto mais de entender o conceito, né? Faz mais sentido. Das frases, ou se não de livros, ou de conversas, né? Que a gente acaba. Porque eu sou um cara que procura aprender muito, né? Com cada conversa que eu tenho. Que é impressionante como a gente aprende. Eu sou, que nem eu falei, eu sou criticado às vezes por dar atenção para todo mundo. E eu lembro que teve uma época que eu aprendi muito, né, sobre a vida. Que eu até falei que meu pai me ajudou a ter um pouco essa visão de empreendedorismo. E minha mãe me ajudou bastante a entender certos valores na vida. Sabe? Meu pai também, mas minha mãe muito eu lembro quando eu tinha 14 anos, a gente começou a fazer uma visita a hospitais, né? No caso o Prozic ali em Taubaté, que era o hospital regional. Eu com 14 anos ela convidou eu para participar de um grupo que é o Prozic, que é o primeiro grupo que teve lá, né? E a gente ia visitar pessoas lá que estavam ruins, né? A gente visitava todo mundo, ia na ala da oncologia principalmente, né? A visitar o pessoal, e tinha aquelas pessoas que estavam em estágio inicial, estágio mediano e estágio até avançado, né? Quase que terminal. E, cara, como você aprende com pessoas assim que teoricamente não tem mais muita perspectiva assim de tempo de vida, né? Elas começam a enxergar o que realmente é importante, sabe? Elas começam a pensar que como elas deram atenção para coisas que não precisariam ter dado atenção, e como elas perderam a oportunidade de não ter feito aquilo que realmente elas gostariam, e daquele momento elas identificavam coisas que realmente elas gostavam. E todo mundo pensa às vezes que, cara, você tem que achar uma coisa que você goste muito, mas que, cara, que deixa você rico, que aqui no caso é um podcast voltado ao empreendedorismo, né? E até o que eu gostaria de falar não é assim você pensar em coisas que visam você ser um cara ou uma mulher, né? Uma pessoa rica, uma pessoa que tem gente que associa sucesso a dinheiro, né? Não tem nada a ver, né? Sucesso eu acho que está muito mais ligado a felicidade do que a dinheiro. Tem gente que não tem quase nada de dinheiro, mas é muito feliz. O cara sorri o tempo todo, tem gente que fica com raiva de ver pessoas sorrindo o tempo todo, mas é porque o cara é feliz, né? O cara vive de acordo com o que ele gosta, né? Não, às vezes chegou no sucesso, mas o cara tá no caminho, sabe? Que eu acho que muitas vezes a gente vê que quando você chega lá no final, o grande lance, você tá continuando sentindo aquilo que você sentiu no caminho todo, né? Não é pelo final, é pelo processo. É pelo processo. É que nem quando, uma vez eu vi um exemplo bem legal, que você vai escalar o Monte Everest,
Se você for de helicóptero e chegar lá em cima fazer uma selfie, você não vai sentir prazer nenhum do que você ter subido, sofrido e ralado todo aquele caminho para ter chegado lá. E realmente o caminho é a maior parte da felicidade de ter chego lá em cima. Não que chegar lá em cima não Às seja... vezes você não chega, né? Mas só de você saber que tá na direção Sim, cara, a partir do momento que você entendeu que você tá no caminho, essa que é a sacada. Você é feliz. Essa que é a sacada. Por isso que uma coisa que eu gostaria de poder falar é você fazer todo o esforço do mundo para você identificar aquilo que realmente você sente de coração que você possa gostar, sabe, de fazer. Porque não que isso vá te deixar rico, e muito provavelmente vai te deixar. Se você souber conversar com pessoas que te auxiliem, no caso com o Cris aí, né? Entendeu? Se você souber procurar, você identificou aquilo que realmente você gosta, aquilo que você, cara, dá uma emoção, até você sente vontade até de chorar quando você fala daquilo. Você segue aquele caminho, aquilo lá vai fazer com que você mantenha a sua consistência, né? Pode ser o desafio que for no caminho, você não vai parar, entendeu? E é fatalmente, né? Inevitavelmente você vai chegar. Então, a pessoa que procura identificar, que tem vários nomes, né? O propósito de vida, ou se não aquilo que acende a chama do seu coração, ou se não aquela vontade interna. A partir do momento que você identificou aquilo lá, com a cara e coragem, segue. Sabe? Segue que você vai ser feliz. Que muito provavelmente você vai ser rico, muito provavelmente você vai fazer pessoas felizes, até ricas também, né? E eu não tô falando isso só porque, tipo, eu cheguei lá e sou rico, e nem de perto eu sou rico. Mas eu entendo que eu tô nesse caminho. Mas eu sabe? tenho certeza que você é rico, mas não financeiramente falando. Pela família, pela história, pelo propósito, você é rico. Sim. Rico de memória, rico de história, rico de família, rico de paixão, cultura, tudo. Você se torna uma pessoa rica, não só financeiramente falando. E você sabe que tá no caminho certo também, porque você também almeja ficar rico, você quer ficar rico, então você tá nesse caminho. Isso daí então, uma da... A gente não pode ser hipócrita, né? Falar assim, não, pra mim se não tiver dinheiro não importa. Lógico que importa. Sim. Lógico que importa, né? Mas não é o mais importante. Mas só Legal. Entendeu? Cara, obrigado. Opa! Nossa, bati em tudo. Quebrou. Obrigado demais. Alô, Valeu. Vitor. Galera, muito obrigado. Vocês gostaram desse episódio? Comenta aqui, tá? A gente vai tentar trazer futuramente alguns episódios ao vivo. Vamos. Não vamos prometer, porque a gente tá testando ainda. Hoje Mas mesmo deu algum quem chabuzinho, né? quem sabe futuramente aí a gente traga ao vivo. Então, dá essa interação aqui embaixo, nem que você fale só oi, tá ligado? Só para o algoritmo entender. É importante demais. E se você quiser, segue a gente aqui, segue meu perfil pessoal, segue o podcast, tudo que você já sabe, segue ele também. Você tem o perfil pessoal também, ou da empresa? Tenho da empresa, eu vou fazer um perfil. Jabazão. Um perfil só meu mesmo, né? Pra acabar eu tendo essa interação maior, tanto com os alunos, né, quanto com qualquer um que queira conversar comigo. Até porque eu já vi uns vídeos seu lá que você... Eu Chegou falei pra você, né? também. Um dos motivos de... João, ele curte pra caramba isso aí, vou comentar com ele. Sim. Tem uns vídeos bem legais, né? Tipo, eu tenho vários até que eu até comentei com você, eu gravei e estão guardados lá. Que legal. E eu preciso ajustar um pouco essa parte de organização, de fazer com que isso daí, muito provavelmente vou ter que delegar, né? Eu vou ter que delegar e fazer com que delegue. Nossa, eu indico um social media bem legal. Que eu falo, não liga pra essas coisas, não passa pra uma pessoa, sabe? Às vezes a pessoa tá na sua frente. Às vezes a oportunidade tá na sua cara. Brincadeira. Mas galera, se você quiser, então fala o arroba das Maria aí e o da autoescola também. Então, se quiser falar com o da autoescola, arroba Augusto Simões, né? Da Marias Park também, é arroba Marias Park. E também tem o Facebook, né? Mas vai estar aí na descrição. Uma coisa, cola lá na rotatória lá. Que isso, na entrada principal de São Luís, você desceu lá, você já vai ver a autoescola. Já. Show. Falou, galera. Cara, obrigado, gente. Hein? Até uma próxima, tchau, hein? Valeu. Até mais. Tchau, tchau.